Vamos lá, vieses comportamentais. Para falar de mais um viés, eu quero trazer agora o viés da contabilidade mental. É um termo criado por Richard Thaler, prêmio Nobel e professor titular da Universidade de Chicago, sobre Behavior Finance. Ele trouxe isso, basicamente, como é que é. Aqui na foto tem esses potes com certos nomes, né? Casa, médico, colégio, férias, pensão. E uma única coisa em comum aqui, na realidade duas, vamos ser bem sinceros, é o vidro, que esse pote, todos eles são feitos de vidro. E o que, que é a outra coisa em comum? Todos eles carregam dólar. Todos eles carregam dinheiro. Então, existe o mesmo dinheiro em cada pote. Perfeito? Guarde essa primeira opção, essa primeira observação. Damos pesos diferentes para o mesmo dinheiro. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu estou guardando dinheiro para o meu colégio, naquele potinho, e o outro é o pote das minhas férias, eu estou simplesmente guardando o dinheiro ali dentro. Você tende a não misturá-lo, porque o do colégio, ele leva uma característica, vamos dizer assim, um pouco mais sagrado do que o das férias. Então a gente acaba não mexendo isso. Até um determinado momento, eu agora sou pai, talvez na criação dos filhos, naquela ideia de mesada, uma educação financeira no começo, é importante colocar isso, porque você pode utilizar não só os potes com nomes diferentes, mas com prazos diferentes, que aí o sentido começa a fazer muito maior. Despesas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Independente para o que é que seja. Não dividir por nomes, e sim dividir por prazos. Essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. E ponderamos, certo? Ponderamos por outros valores. Porque a gente pega, justamente como eu falei, o pote do colégio, ele tem um valor maior do que o pote das férias. E isso faz com que eu tenda a não mexer naquele dinheiro e sim somente o outro. E aqui a gente cai numa armadilha incrível, que é na parte financeira, né? Estamos falando aqui de finanças comportamentais, então esse é o foco, o assunto número um, é que a contabilidade mental é um dos principais fatores que envolve o dividendo e o ganho de capital. Quando investimos para o longo prazo, nós formamos um patrimônio. Esse patrimônio ele é formado pelo nosso ganho de capital e pelos dividendos que a gente recebe e que nós reinvestimos ali dentro. Só que, quando nós recebemos $1 de dividendo, ou você entra na sua conta e vende $1 de ação, você vê que você vendeu o mesmo dólar, ele tem a mesma característica, ele compra a mesma coisa. Só que nós tendemos, pela nossa contabilidade mental, a achar que o dólar do dividendo ele é um dólar com o menor rating, com a menor ponderação. Porque, entre aspas, ele é ganhado mais fácil. Porque você abre a corretora e puf, o dinheiro está lá. Já se você tem que vender a ação, você tem que clicar, venda, $1, ok. Você percebe que tem um esforço. Lembra do outro viés lá atrás que eu já comentei sobre o viés de dotação? Se você não lembra, procure depois aqui que você vai entender muito mais. Viés de dotação. Então a gente já pondera de cara com que o ganho do dividendo ele é mais brando do que o ganho do quando eu tenho que vender uma posição. E a situação é a mesma. Então a contabilidade mental é um dos principais vieses que nos afasta de investir em empresas de crescimento que não pagam dividendos nesse momento e que talvez nunca venham a pagar, porque a ideia deles é crescer o patrimônio, é aumentar o seu capital e não ficar te pagando dividendos, que é a mesma coisa, só que nós entendemos errado. E quer ver um outro conceito também explorado por eles? Você foi passear no shopping, você e a sua família, seu marido ou sua esposa, e você bota a mão no bolso e acha uma nota de R$ 100. Quando você acha essa nota e você está num shopping num final de semana, a tendência é você falar: puxa, eu ganhei esse dinheiro do nada, achei no meu bolso aqui, eu vou tomar um drink, eu vou comprar uma coisa aqui, vou ir no cinema, eu vou gastar ele, né? Afinal, você não teve esforço
ou ele não tem nenhuma ponderação. Agora, quando você bota o mesmo dinheiro no bolso e quando você tira ele, no exemplo número 2, ele vem embrulhadinho num papel e que está escrito: lembranças da sua avó. Adorei ter passado esse tempo com você. Um beijo no seu coração. Exatamente. Esse período de silêncio aí é para você pensar. Você viu que na hora tu já deve ter pensado: ah, esse é mais, pô, esse agora eu não gasto. Pô, esse mexeu comigo. Porque de fato mexe. Nós temos emoções. Só que o que eu quero que vocês entendam é que os mesmos R$ 100 compram as mesmas coisas e eles têm o mesmo peso. Nós que ponderamos isso de forma, às vezes, equivocada. Talvez, nesse exemplo, seria realmente mais inteligente você não gastar o seu dinheiro em bobagem e sim economizá-lo, investir em outra coisa. Por exemplo, nos dividendos e no ganho de capital, não é prudente entendermos que a contabilidade mental deve separar esses dois ganhos, porque eles são a mesma coisa. Então, em alguma coisa, ela funciona para o lado bom, outra para o outro lado. Então, entenda isso e comece a tomar as suas decisões e prestar atenção nesse tipo de ocasião.